With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Prazer estar participando aí dos relatos, né? Seu podcast. Eu vou aproveitar a situação aqui para mandar. Eu tenho 5 relatos, mas eu vou mandar hoje 2, porque eles tomam um pouquinho mais de tempo e eu quero contar com detalhes. Meu pai é porteiro de um prédio no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Esse prédio é um prédio 1 por andar, é um apartamento por andar, 5 andares, né? E os apartamentos são gigantescos, né? Fica numa área nobre da Zona Sul. E meu pai trabalha lá há 46 anos, né? E o prédio tem uma fama de avistamentos. Meu pai nunca viu, mas já viram. E o que meu pai sentiu foi, eu também, né? Alguém batendo na porta. Quando a gente olhar, não tinha ninguém. O apartamento de cima, que a gente morava no térreo, né? A casa do porteiro, em alguns lugares, fica no térreo, não fica lá em cima. Então, no andar de cima, que é o primeiro andar, a gente escutava passos, só que na época não morava ninguém no primeiro andar, só que o morador do primeiro andar tinha falecido e o apartamento ficou vazio. Eu ouvi esse tipo de coisa. Elevador que subia e descia e não era ninguém, né, no elevador. E nesse prédio, e esse tipo de coisa acontecia assim, e a gente acabou se acostumando com isso, né? De tanto acontecer, a gente acostumou. E nesse prédio morava uma família muito influente. Eles moravam lá há muitos anos. Morava um casal de idosos, né? Ele tinha muita grana, de 5 andares que tinham no prédio, ele era dono de 3 andares. Então, um andar ele deu para a filha, e ele ficou com um duplex. Então, um dia, e eles eram muito apaixonados. É um casal que eram casados há muitos anos, muitos e muitos anos. Davam altas festas com a família, eles eram unidos, viajavam juntos. E ele era muito apaixonado por ela, né? E um dia, ela faleceu. Ficou muito mal e faleceu. E claro que ele ficou muito mal com isso, né? Ele ficou muito chateado, triste, em depressão, e ele foi definhando. Ele foi ficando triste, foi piorando a saúde. E ela pediu para ser cremada. Antes de falecer, ela queria ser cremada. Foi feito, né, o desejo dela, só que não jogaram as cinzas dela no mar, como ela havia pedido. Ele pediu para não jogar, e ele pediu para guardar as cinzas dela no apartamento. Foi feita a vontade dele. Ele queria sentir a presença dela ainda, né? Mesmo que dessa forma. Então, o que aconteceu? Ele pegava, toda vez que eles iam jantar, ele pegava, pedia para o pessoal que trabalhava com ele, colocava a urna lá na mesa onde ela ficava e seguia essa rotina. Jantava, almoçava, botava a urna lá. Ia dormir, colocava a urna do lado dele para dormir. E um dia ele foi piorando, acabou que ele foi parar no hospital, CTI, muito mal. E nesse dia, de manhã, os filhos deles decidiram pegar a urna e jogar no mar como ela havia pedido. Quando eles jogaram a urna no mar, nesse dia, pela manhã, e ele estava no hospital. Quando foi à tarde, ele faleceu. Não sei se foi coincidência ou não, mas no dia em que os filhos jogaram as cinzas no mar dela de manhã, à tarde ele faleceu. Eu não sei se ela estava chamando ele
ou se ela queria se libertar para ir embora. E nesse período que a urna estava lá, a gente ouvia bater na porta da casa do meu pai, a gente ouvia barulhos na garagem de gente andando, o pessoal que trabalha com ele, os empregados dele, né? Ouvia passos no corredor, que era um corredor muito grande da casa. A casa tinha 4 quartos, corredor escuro, né? Que dava para uma sala gigantesca que dava para a janela do lado de fora. Essa sala era muito grande. Então o pessoal falavam que viam vultos na sala, via gente andando. Então o que aconteceu? No dia em que ele morreu, simplesmente, dias depois, não aconteceu mais de ter vulto, de ter barulho, de baterem na porta. Eu acho que foi... Não sei se ela estava querendo que ele fosse, ou se ela estava esperando ele chegar para ir embora junto. Realmente eu não sei. Mas fica aí meu relato, né? E a outra história aconteceu, eu estava presente, aconteceu num local que eu estava, mas eu não vi. Eu queria ter até visto, mas eu não vi. A minha namorada, ela é mineira e ela me chamou para passar o Natal do ano passado com a família dela lá em Minas Gerais. Ela é de Belo Horizonte, só que a festa, né, a confraternização de Natal, ia passar numa cidadezinha a 1 hora e meia de Belo Horizonte. E a cidadezinha se chama Jaboticatuba. Chegamos lá, né? Foi toda a família dela, foram os irmãos, foi a mãe dela e a tia dela que morava nessa casa, né? A tia dela tem uma filha única, que tem um filho de 6 anos. E nessa viagem foi um irmão da minha namorada também com um filhinho de 3 anos, né? Quando a gente chegou lá, a gente chegou naquela casa grande, né? Casa de interior, mas eu vi que era uma casa muito grande para 2 pessoas morarem. Na verdade, uma, né? Só a tia dela que morava lá. A filha dela morava em outra cidade. Eu vi uma casa enorme, meio escura, porque a casa ficava perto de uma região de mata, né? Tanto é que a gente fez até um passeio pela mata lá no dia de manhã. Passava um riozinho perto da casa, foi bem bacana. E quando foi à noite, começaram os preparativos para o Natal, né, a festa de Natal, e começamos a beber, fazer churrasco. Foi entrando a noite foi chegando, estava todo mundo animado e cansado ao mesmo tempo, tanto é que ninguém esperou da meia-noite para fazer a ceia, né? E quando deu por volta de... O pessoal começou a comer 10 horas da noite, por aí. Quando deu por volta de meia-noite, eu muito cansado, falei com minha namorada que eu ia dormir. E aí decidi dormir, fui deitar. E ela também. A gente foi deitar no quarto dos fundos, que estava reservado pra gente. E beleza, daí dormimos. Quando foi 2 horas da manhã, eu acordei e vi um pessoal conversando. Parecia que o que deu a entender era que pareciam estar conversando de alguma coisa que tinha acontecido. Só que eu, com muito sono, eu segui dormindo. Fechei o olho, segui dormindo. Quando foi de manhã, no outro dia, chegaram pra gente, né, pra minha namorada, e falaram assim: gente, vocês não sabem o que aconteceu. Aí, mas o que houve, gente? Eu ouvi vocês sussurrando ali por alguma coisa que aconteceu. O que houve foi briga de família, né? As coisas acontecem. Não foi nada disso. A mãe da criança de 6 anos foi botar ele para dormir, junto com a outra criança de 4 anos, né? 3, 4 anos, foi botar ele para dormir e eles foram dormir, tranquilo. Um dado momento, o garotinho de 6 anos, né, o que me falaram foi que o garoto de 6 anos levantou, mas ele não acordou.
Ele parecia que estava em transe e acordou muito agitado, levantou muito agitado, com o olho fechado, falando a seguinte frase: Mãe, mãe, por favor, a menina tá aqui. Tira essa menina daqui, mãe. E muito agitado, mãe gritando, falando que a menina estava chegando, e ele fazia uns gestos como se estivesse afastando alguém, como se essa pessoa estivesse querendo brincar com ele, ou chegando perto dele, ou tipo assim, aborrecendo ele com alguma coisa. E aí ele: sai daqui a menina, mãe, por favor, mãe. E nisso o garotinho de 3 anos também acordou e começou a falar a mesma coisa: "Ó, menina, sai, mãe, a menina, não sei o quê." E todos os adultos que estavam ali naquele ambiente, todo mundo ficou arrepiado e ficaram desesperados. E aí a minha sogra, que é espírita, pegou, começou a rezar, deu a mão todo mundo, pegou na criança, botou a mão na cabeça da criança, começaram a rezar, e ele agitado, falando que a menina estava ali, para a menina ir embora. E nisso ele foi acalmando, acalmando, até que ele acalmou e voltou a dormir. As 2 crianças. Então, isso foi de arrepiar, né? Eu fiquei estarrecido com essa história. E aí perguntaram no outro dia, quando as crianças acordaram, perguntaram: fulana, e a menina ontem? Você viu a menina? Os 2 não lembravam de absolutamente nada. O de 6 anos falou: que menina, mãe? Que menina? Aonde, mãe? Que menina? As 2 crianças não lembram de menina nenhuma. Então foi uma situação em que eu não presenciei, mas estava no mesmo ambiente, que eu fiquei impressionado. Eu não sei o que essa menina estava querendo fazer com eles, se ela estava perdida ali, né, naquela casa, se aquela casa era dela, porque a mãe morava naquela casa há pouco tempo, acho que tinha 1 ano só. Então não sei se a menina queria brincar com eles. Enfim, foi isso que aconteceu. E aí, Roberto? Eu, hein? Caramba. Bom, primeiro, parabéns pelo seu dia, Luciano. Para quem não sabe, o Luciano é psicólogo também, tipo, por formação, né? Ah, E sou? hoje é o dia do psicólogo. Então, parabéns pelo seu dia. Graças. Eu acho que sim, né? Foi o que havia me dito. E sobre o relato, o primeiro, eu acho muito legal a história de porteiro, né? Porteiro tem várias histórias, né? Sim. E até porque ele trabalha num ambiente onde circulam várias pessoas, moram várias famílias. Então, a probabilidade dessa pessoa, né, ter um arsenal de histórias é muito grande. E essa, apesar dela ser até um pouco tétrica, né? Mas eu acho bonita. Eu gosto dessas histórias, né? Dos casais que ficam anos juntos e quando um vai, o outro acaba indo. Eu conheço alguns, né? Que nessa situação, que se foram nessa situação. E eu acho curioso isso, né? Que parece que a pessoa viveu tanto tempo naquela situação que ela não sabe mais viver em nenhum momento sem ela. Isso é bonito, mas é preocupante ao mesmo tempo, né? É. É como se não houvesse uma existência longe daquela pessoa. Então, sei lá, eu acho que é bonito, mas de qualquer forma é preocupante. E sobre essa história, né, que a gente ouviu aqui, tem um cultivo, né, desse marido, que ele não, assim, nitidamente ele não aceitou a morte da esposa e principalmente ele não honrou o pedido dela, né? Eu Principalmente isso, eu não acho, né? faria isso. É. Eu teria muito medo. Acho que, e principalmente isso. E ainda mais que ele ficou cultivando, né? Então, você imagina, se você tá numa mesa de jantar e tem uma urna, né? Com os restos mortais. E pode ser, assim, se a falecida não tivesse pedido nada, acho que não teria tanta importância assim. Mas tendo ela pedido para que as cinzas fossem jogadas, acho que é um pouco mais preocupante, porque nitidamente não estava sendo feita a vontade dela.
E só uma parte aqui, Mas eu acho que claramente assim, até um pouco antes da gente começar a gravação, Julieta estava quieta. E agora, para quem está nos assistindo no eu YouTube, até achei que ela estava doente. Falei, está moada. ela estava se concentrando para contracenar já- no vídeo de hoje. Né, já pegou o brócolis dela ali e já veio fazer terrorismo. Né? Desculpa te interromper. Imagina, então, mas eu acho que é isso, né? Acho que é um. É, é, é preocupante e sim, eu acho que tem ligação, até por não ter sido feita à vontade. É. Eu acho que essas coisas a gente deveria, né, tatear bem e eu acho que acaba levando mesmo, né? E uma coisa vai levando a outra e E aí a E gente... no segundo. Ai, desculpa. Não, vamos manter esse aqui primeiro, depois a gente entra no segundo. E, Não, beleza. e aí, o que eu acho bacana também indo na tua linha, né? É um casal de uma história juntos muito longa, com uma idade avançada já. E é muito comum a gente ter conhecimento de histórias de casais que vivem juntos por muitos anos. Quando um se vai, a tendência é do outro ir logo em seguida, né? E aqui me parece que o que prendeu, e a gente às vezes quando olha para assuntos vinculados à espiritualidade, a gente sabe que muitas pessoas se prendem ao mundo material, né? E me parece que essa pessoa estava tão presa ao mundo material que inclusive quis manter a sua esposa neste mundo material, né? Essa presença física foi importante para ele, porém, esses dois outros pontos ficam muito claros. De, num primeiro momento, ele não cumprir com a promessa que tinha feito à sua amada, né? De jogar as suas cinzas. E o do apego excessivo. E quando ela morre, e quando ele começa a passar mal, parece que esse apego à matéria continua presente ao ponto de cada vez ele está mal, mas ele permanece. E talvez aquilo que ainda o ligava, talvez com um restício da vontade de que sua amada ainda estivesse viva e ao lado dele, que era então a caixa com as cinzas, quando foi feita a vontade da esposa de jogar, também o libertou desse apego, ou talvez o último apego que ele tivesse ali a algo material nesse mundo, e aí ele desencarna, né? Então, e o que mais que eu posso comentar aqui é que também me chama a atenção, e acredito, espero que eu não esteja errado, mas e que é um relato, se não na cidade do Rio de Janeiro, mas no estado. E eu pelo menos, do que conheço do Rio de Janeiro enquanto cidade, são normalmente casas ou prédios muito antigos, dada a idade da cidade, né? Então tem todo esse contexto quando o pai dele, como porteiro há tantos anos, no mesmo lugar que devia provavelmente existir há tantos outros anos, enquanto edifício, condomínio e tudo mais, quantas histórias não passaram por aquele lugar, né? Ao ponto de ficar o resquício disso e de ouvir, ele associa, né, a ouvir bater na porta, sons da garagem, passos, quanto a esse relato específico da morte dessa mulher e das suas cinzas. Mas, sem dúvida nenhuma, Rio de Janeiro deve ser uma das cidades com maior número de assombrações por metros quadrados por conta de quanto a cidade é antiga, né? E eu acho que desse relato é isso. E quanto ao que ele traz direto, Roberta, dessa experiência na casa dos parentes da namorada, né? Eu vou jogar um spoiler para você, que é o Isso eu seguinte: achei bizarro. eu acho
que também tem correlação com duas coisas, né? Então, tá perto da mata, é uma casa antiga, e aí eu devolvo para você. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Segue aí. A gente a gente cai sempre naqueles casos, né, das lendas folclóricas, né, também. E crianças, lendas, mata. Combinação Mas perfeita, eu acho né? que é combinação perfeita. Mas me parece ser uma possessão. E aí, de novo, eu entro na discussão, né? O que leva a uma pessoa a ser possuída por alguma entidade, por algum espírito? O que leva uma criança, né? E aí eu já não saberia se é possessão ou não, se foi um sonho ou não. Mas me parece, né, que foi um episódio onde a criança foi possuída por um outro espírito que estava tentando se libertar de uma situação incômoda, né, que estava acontecendo ali. Para mim é um pouco isso. Não sei para você o que você já vai aprofundar, né? Para você já tem o recheio, tem o creme, tem a cobertura e são em 3 camadas. Então, a conexão que eu faço justamente é isso. Imagine, né? Minas Gerais, Belo Horizonte. Minas ainda. Então, para mim é um dos estados que tem uma cultura do interior muito forte, ao ponto de eu acho que não existe uma cidade no Brasil que em algum shopping não tenha um restaurante de comida mineira, né? Tá muito permeada a cultura do interior do estado de Minas Gerais, e aí perto da mata, e uma casa antiga também, que é o vínculo que eu faço com o primeiro relato. E aí criança, né? Aí colocou criança, toda a fragilidade, toda a sensibilidade, tudo aquilo que a gente já em outros momentos também já relatou, né? Do quanto crianças estão abertas e sentem, porque não desenvolveram ainda aquela filtro, mas um filtro ruim, que é duvidar do que não se pode explicar, né? Ela simplesmente observa, vê, e para ela só observar e ver passa a fazer com que aquilo exista. E aí 2 crianças, né? E aí entra um pouco naquela visão da catarse também, né? Então uma criança viu uma outra criança se manifestar, e talvez a presença das crianças tenha instigado de repente esse espírito de uma outra criança que estava ali contando uma outra história de uma outra época daquela casa, querendo brincar, né? Muitas vezes, vi crianças, eu ainda estou como espírito apegado àquele lugar, ou se a gente pode falar de energia residual também. Crianças propícias viram, entram em catarse, ou seja, sentem a mesma coisa, percebem a mesma coisa e têm esse desespero. E o que é legal é que quem relata também já traz todo esse peso do ambiente, né? Uma casa escura, uma casa antiga, perto da mata,
Então, para ele também, eu acho que quando ele traz o relato descrito dessa forma, ele também Ele já associa, né? já associou, exatamente. Com Ele certeza. já se colocou ali numa situação. Aqui tem tudo, mesmo que tenha sido uma percepção posterior dele, tem tudo para alguma coisa acontecer, né? Aí à Aham. noite ainda, todo mundo vai dormir. A gente não pode esquecer que a gente está falando de uma noite de Natal, né? Então tem aí todo o simbolismo do que a religião católica vincula a essa data, né? O nascimento de Jesus Cristo. E então, Mas não só isso, né? Quando a gente pensa sem querer te cortar, me não, vai perdoa. lá. Mas quando a gente pensa também como são, né, as comemorações de Natal, sempre muitas crianças, Uhum. as famílias reunidas, o primo com a prima, aquela encheção de saco, aí tem um primo pentelho, a prima pentelha, é, algo pode ter acontecido, né, e ter despertado. É. E aí o curioso, né? E por isso que me fez pensar em catarse das duas crianças, porque a primeira vê, a outra levanta, se manifesta da mesma forma, então vendo, e provavelmente, diferente de outros relatos aonde quando uma criança aparece, ela acaba querendo brincar, então às vezes parece até um amigo invisível, né? Como às vezes acontece. Nesse caso não, me parece que a criança de uma forma assombrosa aparece, talvez, fisicamente assustando, amedrontando as crianças, né? E aí vem a cereja do bolo, né? Que é no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, os pais perguntam às crianças quem era aquela menina que apareceu e elas não lembram. E o que me fez então acreditar nessa característica da catarse, né? E fora que quando a gente, já em outros relatos também já trouxe, né? Que a percepção que às vezes nos passa de experiências como essa, até em nós adultos, parece que quando a gente recobra a lembrança daquilo, parece que o tempo foi modificado, parece que o ar é diferente, as cores são diferentes quando a gente lembra de experiências como essa, né, que as crianças passaram, só que já como adultos. Toda essa movimentação, parece que o tempo se dilata, parece que as memórias ficam picotadas. E também pode ser, né, além do caso da catarse, que possa ter envolvido essas crianças, não lembrar, talvez como uma forma até de preservar a mente delas, né? Assim como a gente, quando sofre um acidente e desmaia, como uma forma do cérebro se preservar de algum trauma, talvez psicologicamente ou num aspecto mais parapsicológico, o cérebro deu uma desligada nelas porque o susto foi tão grande que ela desligou. Um trauma, para preservar de um trauma maior, o cérebro desconectou daquele tipo de lembrança, né? Você não acha que é uma possessão nesse caso? Ele não foi possuído por. Eu tenho a impressão que não, mas não tiro a possibilidade. Mas a minha leitura é muito mais a sensibilidade dessas crianças vendo algo que nós adultos já não temos mais a capacidade de ver. E se Entendi. assustando por conta, talvez, da fisionomia dessa aparição, de algo assim, né? Talvez. Porque. Não sei, né? Porque o menino não lembra e é engraçado que ele continua com os olhos fechados, né? Então parece que só eu me apossei do corpo para comunicar alguma coisa, né? Mas mantive o corpo, essa criança. Eu estou Uhum. só me apossando dele para passar um recado. Também, também. Enfim, né? Nós É que temos eu acho aí. pesado, né? A gente pensar em possessão, né, de criança é muito pesado. E legal você tratar de possessão, porque aguardem que provavelmente nos nossos próximos episódios teremos uma série sobre possessão. E aí é que eu faço um corte agora
encerrando esse episódio aqui para o pessoal do Spotify. E lembrando que aqueles que querem nos seguir no YouTube, em formato de vídeo, nós continuamos lá. Então esse episódio para o YouTube continua, falando um pouco mais sobre o que serão esses próximos episódios, falando sobre possessão. Da minha parte, a todos que nos seguem aqui no Spotify, obrigado. Não esqueçam de compartilhar esse episódio. A todos. Sigam a gente lá no YouTube. Isso. Defining Assistam os nossos Ghosts vídeos. no YouTube, Definindo Fantasmas, em inglês. E Roberta, quais os outros recados? Assistam os vídeos. Assistam os vídeos, nos sigam, façam comentários, dê sugestões, o que vocês gostariam de ver, o que vocês gostariam de ouvir, e a gente traz para cá. E quinta-feira a gente vem com novidades, então. É isso aí, nos aguardem e até lá. Tchau!